Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o nosso foco é um assunto, olha, bastante sério na saúde pública aqui no Brasil, a sífilis. Olá. Pois é, um tema urgente. Os números têm subido muito, né? Especialmente a sífilis congênita, aquela que passa da mãe para o bebê. Virou uma crise mesmo. Exato, uma crise. E para entender melhor o que está acontecendo e o que pode ser feito, a gente vai mergulhar nos materiais da campanha Elimina Sífilis 2025. Isso. É uma campanha bem interessante puxada pela Sociedade Brasileira de DST, sabe? Eles estão divulgando bastante no perfil Elimina Sífilis. E tem uma data importante ligada a isso, né? Dia 18 de outubro de 2025, que é o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. Até virou lei. Sim, Lei 13.430 de 2017. E a campanha tem apoios importantes, como o pessoal do setor DST da UFFR, o projeto Elimina Sífilis. Gente engajada. Legal. Então, nosso objetivo aqui é meio que destrinchar essa campanha, né? Principalmente aquela pergunta central que eles lançam. E sífilis? Essa pergunta é o coração da coisa toda. Não é para ficar no ar, não. É um chamado mesmo, sabe? Para todo mundo que trabalha com saúde, para os gestores. Tipo e aí, o que você está fazendo sobre isso? Exatamente. Para fazer pensar nas práticas, na responsabilidade de cada um, a ideia é provocar uma reflexão e, claro, uma mudança. Entendi. Então a gente vai explorar os pilares que essa campanha sugere para tentar reverter esse quadro. Mas antes de entrar nos detalhes, por que essa urgência toda? Porque é meio estranho, né? Uma doença que tecnicamente tem tratamento Tem tratamento simples, eficaz. e os números só sobem. Como assim? Na forma como a gente está lidando com isso. Não é falta de remédio, então. Penicilina tem no SUS, né? Tem. A penicilina benzatina tá lá, é o tratamento de escolha, funciona super bem. O problema não é esse. As falhas parecem estar em outros lugares. Onde, por exemplo? Bem, no diagnóstico, que às vezes demora para acontecer, na dificuldade de conseguir tratar também os parceiros e parceiras sexuais das pessoas diagnosticadas, e um ponto que a campanha bate muito, no acolhimento. Acolhimento. Como assim? Na forma como os serviços de saúde recebem as pessoas. Muitas vezes falta uma abordagem mais humana, sabe? Menos julgadora, mais empática. Entendi. Então não é só aplicar injeção. Tem todo um contexto. Todo um contexto. E tem uma citação do Dr. Mauro Romero Leal Passos, que é um dos idealizadores da campanha, que resume isso muito bem. Ele fala algo como: Posso ler aqui? Não podemos mais aceitar que uma doença com tratamento tão simples continue a ceifar vidas. Forte, né? muito. E ele continua, a pergunta: e sífilis é um espelho, e a minha atitude e a minha estratégia, o que eu estou fazendo de diferente para reverter esses números? É um chamado direto à autoavaliação, então, de todo mundo envolvido. Exato. É para tirar da zona de conforto mesmo. Profissional, gestor, todo mundo. Ok, então vamos começar a desempacotar esses pilares que a campanha propõe. O primeiro é a responsabilidade. A ideia é que não é só culpa do paciente, né? De jeito nenhum. A responsabilidade é coletiva, compartilhada. O profissional de saúde tem que saber diagnosticar, tem que tratar certo, seguir o protocolo. E os gestores? Qual o papel deles? Fundamental. Garantir que tenha teste disponível, que não falte penicilina, sabe? Organizar o serviço para que ele funcione. E também cuidar da vigilância epidemiológica para a gente saber onde o problema está pegando mais. A campanha usa uma imagem forte, diz que os números são um grito de alerta e representam pessoas sofridas. Isso mexe com a gente, né? Mexe, porque tira da frieza da estatística. Cada número é uma pessoa, uma história. Às vezes um bebê, que já começa a vida com um problema sério por uma falha que poderia ter sido evitada. Exige um olhar mais humano mesmo. O que me leva direto para o segundo pilar, acolhimento. A campanha diz, acolher salva. É isso mesmo. É isso mesmo. Pensa numa gestante recebendo um diagnóstico de sífilis. É um momento de muita vulnerabilidade, medo. Imagina. E então, o profissional ali não pode ser só técnico. Tem que acolher, ouvir, oferecer apoio, respeito, criar um vínculo de confiança. Isso faz toda a diferença para a pessoa aderir ao tratamento, voltar para as consultas. E a campanha menciona especificamente o acolhimento dos homens também?
Tem alguma particularidade aí? Tem sim. Culturalmente, a gente sabe que muitos homens têm mais dificuldade de procurar serviço de saúde, de falar sobre essas questões, né? É verdade, ainda existe muito essa barreira. Então, receber um diagnóstico de IST pode gerar vergonha, medo de julgamento, isolamento. Um acolhimento que entenda isso, que seja sensível a essas questões, é essencial para que ele se sinta seguro para fazer o tratamento completo. E para entender que ele é parte da solução e não só do problema. Faz todo sentido. Acolher bem para que o tratamento funcione. E aí chegamos no terceiro pilar, o tratamento. A mensagem aqui é direta. Sífilis tem cura. Tem cura, e é importante repetir isso 1000 vezes se for preciso. O tratamento com a penicilina benzatina é, olha, muito eficaz. O segredo é seguir a dose certinha do jeito que o médico ou enfermeiro prescreveu. Mas não basta tratar só a pessoa que recebeu o diagnóstico, certo? A campanha fala muito das parcerias. Ah, sim! Esse é um ponto nevrálgico, como a gente diz. Essencial. Tem que chamar, testar e, se precisar, tratar as parcerias sexuais também. Para evitar a reinfecção, né? Exato. Para quebrar o ciclo. Senão a pessoa trata, mas pega de novo logo depois do parceiro ou parceira que não tratou. É enxugar gelo. Então, a orientação é clara. Diagnosticou, tem que orientar a buscar a unidade de saúde sem demora para testar e tratar as parcerias. Ok, tratar é chave. Mas comunicar sobre a doença também é. O quarto pilar é a explicação. Falar sobre sífilis. Sim, é dever do profissional explicar direitinho o que é a doença e, principalmente, o que acontece se não tratar. Não é brincadeira. Quais são os riscos? Olha, pode dar lesões na pele, problemas sérios no coração, nos nervos, problemas neurológicos graves. E na gravidez, o risco para o bebê é enorme, incluindo a sífilis congênita, com sequelas para a vida toda ou até a perda do bebê. Nossa, é pesado. E a prevenção? Entra nessa conversa também? Com certeza, tem que falar de prevenção. Usar camisinha sempre, em todas as relações sexuais. Fazer testes regularmente, ainda mais se a pessoa não tem parceria fixa. Uma conversa aberta, honesta, sem tabu, salva vidas. Literalmente. E para monitorar tudo isso, tem o quinto pilar, notificação. Sífilis é doença de notificação compulsória. O que isso significa na prática? Parece só papelada. Parece, mas não é. A notificação é a base da vigilância. É o que permite ao sistema de saúde saber o tamanho real do problema, onde ele está concentrado, quem está sendo mais afetado. Ah, então os dados da notificação servem para planejar ações. Exatamente. Para identificar onde estão as falhas, as oportunidades perdidas de diagnóstico e tratamento que a gente falou, e para direcionar recursos, campanhas de prevenção, treinamento. Notificar é um ato de cuidado com a saúde de todo mundo. Entendido. Agora, um ponto que me chamou a atenção é o sexto pilar, não normalizar. Criticar quem diz, é só uma feridinha, não é grave. Pois é, talvez essa normalização indevida seja parte do problema do aumento de casos. Porque a sífilis é antiga, porque tem cura, às vezes as pessoas e até alguns profissionais podem relaxar. Baixar a guarda. Isso. E a campanha diz, não pode. Sífilis é grave, sim, tem que levar a sério. Qualquer suspeita tem que ser investigada a fundo e tratada logo. Não dá para subestimar, normalizar é perigoso. E essa necessidade de investigar a fundo conecta com o sétimo pilar, investigação. A campanha diz que a sífilis pode ser enganadora. Como assim? É que ela nem sempre aparece do jeito clássico, sabe? Aquela feridinha única, limpa, sem dor da sífilis primária. Às vezes as lesões são diferentes, parecem alergia, outras doenças de pele. Ou então a pessoa passa por fases sem sintoma nenhum, mas continua com a bactéria. E pode ter manifestações neurológicas, cardíacas, que são mais complexas de associar à sífilis se o profissional não estiver atento. Então o recado é pensar em sífilis mesmo quando não parece sífilis. Exatamente. Manter a sífilis no radar, no que a gente chama de diagnóstico diferencial. Investigar com atenção, pedir os exames certos. Uma boa investigação leva ao diagnóstico precoce, que é chave. E toda essa investigação, todo cuidado, precisa seguir um princípio básico, que é o oitavo pilar, sem preconceitos. Fundamental. A sífilis não escolhe classe social, gênero, orientação sexual, idade, nada.
atinge todo mundo. Então o cuidado tem que ser igual para todos, sem julgamento, sem estigma. Com ética e respeito. Sempre. Cada pessoa que entra no serviço de saúde merece ser tratada com dignidade, com atenção e receber o melhor cuidado possível. A campanha até fala: o preconceito não cura. Acolhimento, respeito e profissionalismo, sim. Acho perfeito. Perfeito. E essa postura sem preconceito deve ajudar muito numa outra estratégia, né? O nono pilar, a busca ativa. O que é isso exatamente? O trabalho não termina ali. É preciso conversar com a pessoa, com cuidado e respeito, para identificar as parcerias sexuais recentes. E aí? E aí tentar localizar essas parcerias para oferecer o teste e, se der positivo, o tratamento. É um trabalho ativo de investigação e contato. Para quebrar a cadeia de transmissão que você falou antes. Isso, para interromper o ciclo da doença na comunidade e também para proteger a pessoa que já tratou de se reinfectar. A mesma lógica vale para a sífilis na gestante. Tem que buscar ativamente o bebê depois que nasce, acompanhar de perto, garantir que ele seja testado e tratado se precisar. A busca ativa salva vidas, previne novos casos. Entendi. É um trabalho de detetive quase pela saúde pública. Quase isso, e muito importante. Chegando nos últimos pilares, eles focam mais na comunicação de forma ampla. O 10º é um apelo direto para a imprensa. Faça uma boa reportagem. O que eles querem dizer com isso? Querem dizer que a mídia tem um poder enorme e uma responsabilidade também. Falar sobre sífilis não só com números, mas contando histórias, mostrando o lado humano do problema, sabe? Para combater o estigma. Também. Para mobilizar a sociedade, para informar corretamente, sem sensacionalismo, mas com empatia. Uma boa reportagem pode mudar a forma como as pessoas veem a sífilis e buscam ajuda ou se previnem. E além da mídia, o último pilar, o 11º, fala de criatividade. Usar arte, diálogo, como isso ajuda? Ajuda a sair um pouco da linguagem puramente técnica, médica, que às vezes distancia as pessoas. Usar o teatro, a música, fazer rodas de conversa em formatos diferentes. Para quebrar o gelo. Exato, para criar um espaço mais acolhedor, para falar de um assunto que ainda é tabu para muitos. Para humanizar a discussão, para gerar empatia, para tornar a prevenção e o tratamento temas mais acessíveis, talvez. Interessante reconhecer que a saúde se faz também com cultura, com diálogo em outras linguagens. Com certeza. Às vezes, uma peça de teatro ou uma música consegue tocar a pessoa de um jeito que um folder informativo não consegue. É complementar. Humanizar a abordagem é fundamental. Bom, acho que passamos por todos os pilares da campanha É-Sífilis, tentando amarrar tudo à imagem que fica de um problema sério, complexo, que vai além da bactéria em si. Com certeza. Envolve questões sociais, culturais e estruturais do sistema de saúde. Mas que, ao mesmo tempo, tem solução. Tem tratamento eficaz, tem prevenção. A campanha parece ser um grande chamado para todo mundo arregaçar as mangas, né? É exatamente isso, um chamado à ação em várias frentes, de forma coordenada e principalmente com uma mudança de atitude. Recapitulando rápido, responsabilidade de todos, acolhimento de verdade, tratamento certo para as pessoas e suas parcerias, notificação para a gente saber onde agir, investigação atenta, comunicação clara e sem preconceito, busca ativa para cortar a transmissão. E criatividade para engajar. E criatividade. O objetivo final é esse, mudar a forma como a gente lida com a sífilis para finalmente conseguir baixar esses números terríveis. E para a gente fechar, qual reflexão final a gente pode deixar? Algo para quem nos ouve pensar a respeito. Olha, talvez a reflexão mais incômoda, mas necessária seja: se a sífilis tem um tratamento que é considerado simples, barato, disponível no SUS, por que que a gente ainda está nessa situação? Porque os casos continuam subindo, especialmente os de bebês nascendo com sífilis. O que isso diz sobre nós? Exato. O que essa persistência da sífilis revela sobre as prioridades reais do nosso sistema de saúde. Sobre as barreiras que existem, que talvez não sejam só de falta de estrutura, mas também culturais, de acesso, de preconceito. E, pensando mais amplo, o que isso diz sobre como a nossa sociedade ainda encara a saúde sexual, as ISTs, muitas vezes com tanto tabu, tanta desinformação. Fica essa pergunta no ar para a gente pensar.